Bom, eu pedi se vocês estavam animados antes, vocês falaram que estavam, né? Então, bora lá, com palmas, eu te busco. Você, então, Jesus vai nos edificar e frutificar. Amém? Amém. So
entregou e nos tornou teus filhos, Pai. Obrigado por esse amor, porque podemos nos reunir, porque em tempos de dificuldade sabemos que podemos contar uns com os outros. Te agradecemos porque também estamos na tua casa, temos liberdade para estarmos nesse lugar. Que aqui sejamos usados por ti, restaurados, Senhor, renovados pelo teu amor e pela tua graça. Que o Senhor nos mostre onde erramos, onde caímos e possa nos reerguer, Pai, que possamos retornar ao caminho do Senhor. Fala ao coração de cada um nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar? Bom dia, espero que todos vocês estejam bem. Nós vamos dar sequência aos estudos aí, né? Que o Alex estava dando sobre o Apocalipse. E os jovens ficam aqui, tá bom? Pode ficar na classe, hoje o Marcos não está muito bem. Então a gente vai, a classe dos jovens ficam aqui, tá bom? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro do Apocalipse, capítulo 17. Sempre pela manhã, a garganta está um pouco ruinzinha. E nós vamos, então, falar do capítulo de Apocalipse mais difícil de todos. O livro do Apocalipse já é difícil, então o capítulo 17 é o que talvez seja o maior desafio para a igreja hoje, né? É muito importante você entender que nós estamos, pelo menos eu e o Alex estamos desenvolvendo uma linha de interpretação chamada amilenismo. Essa linha de interpretação chamada amilenismo, ela tem um início, né, com a vinda do nosso Senhor Jesus, o milênio, então, que não é literal, que não são 1000 anos, por isso a palavra amilenista não seria mais ou menos assim, não 1000 anos literais, mas 1000 anos como um período de tempo, né, que seria desde a vinda do nosso Senhor Jesus, que inaugurou então nos últimos dias, né, conforme a profecia que diz que nos últimos dias descerá do céu o Espírito de Deus, né, foi isso que aconteceu no Pentecostes. Então nós entendemos que esses últimos dias, eles se iniciaram lá com a descida do Espírito Santo, com toda a vinda do nosso Senhor Jesus. Deixa eu tomar aqui falar um pouquinho já. Tem que limpar a garganta enquanto vamos falando, né? Então, tudo isso que a gente está falando sobre o amilenismo tem um começo e, claro, vai ter um fim. Esse milênio não é literal. Esse milênio se estende por toda a era cristã, até Jesus voltar, né? Bom, o Apocalipse também, nessa linha de interpretação chamada milenismo, é uma história contada 7 vezes. E você já deve ter visto isso. O início, o meio e o fim. Jesus voltando, lá nos primeiros capítulos, já fala da glória dele voltando, vencendo os inimigos, mas daí parece que os inimigos voltam de novo. Parece que nós temos, então, os anjos derramando suas taças, tocando suas trombetas, e o próprio Cordeiro desatando os selos. São 7 selos, são 7 trombetas, são 7 cálices. Então,
você tem uma volta desses flagelos que vêm sobre o mundo. É por isso que, se você olhar e interpretar, segundo essa linha, de forma do capítulo 1 até o capítulo 22, você vai ter problemas. Mas como assim? Parece que terminou, agora inicia de novo. É porque nós entendemos que o Apocalipse foi escrito com o começo da história até o final, pelo menos 7 vezes. E é isso que a gente vai ver nessa manhã. Então, vamos ler o capítulo 17. Nós não vamos ler todo ele, porque hoje eu quero falar sobre esta grande meretriz. Quem é essa grande meretriz? E aí, desenvolveremos, se Deus quiser, na próxima semana, quem é essa besta e depois como Jesus venceu. Tá bom? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, como quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tens, ou que tem as 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Também são 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procederá dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem estes um só pensamento e oferecem à besta poder e autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada. E lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus.
A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre reis ou sobre os reis da terra. Legal, né? Muito fácil de interpretar, né? Um dos textos, como eu falei, mais difíceis das Escrituras, na mesma linha das interpretações, ou melhor, dos escritos de Daniel, porque Daniel é um livro escatológico do Velho Testamento, que fala sobre os reis que virão, que já vieram, né? Aqui também sobre essa besta que era, que já não está mais, mas que há de ressurgir. Meu Deus, o que está acontecendo tudo aqui? Então vocês não fiquem como João, espantados, né? E dizem assim, puxa, mas o que está acontecendo? Algumas coisas são bem interessantes da gente pensar em primeiro plano. A primeira delas é, tudo isso vai acontecer, talvez não literal assim, né? É claro que nós não interpretamos o livro do Apocalipse de forma literal. Essa mulher vai ser uma mulher mesmo? Essa besta vai ser esse animal cheio de cabeça e chifres? É claro que nós não entendemos assim. Mas as coisas que estão descritas aqui, que vão acontecer nos últimos dias, tendo a ver, ou tendo como a lógica de que essa meretriz, ela vai seduzir os homens, os reis. Então tem ideias aqui que nós já podemos fazer parte da nossa vida, em vez de ficar dizendo, a meretriz é esta, ou é aquilo, é aquele rei, é aquela religião, ou é aquilo. Então assim a gente precisa tomar um pouco de cuidado sobre isso, para dar nomes a algumas coisas que muitas pessoas estão interpretando e de fato não sabem. O Apocalipse ele está se desenvolvendo. Muitas coisas ainda não aconteceram, outras já aconteceram. Então é isso que eu quero trazer para vocês, é isso que a gente está querendo falar a respeito do Apocalipse. Pastor, mas por que falar de um livro tão difícil de coisas que ainda não aconteceram? É porque aqui tem princípios. Princípios que devem nortear a minha vida e a sua. Pelo menos você vê um deles aqui, que o mal virá, e já está aí. E há de seduzir todos aqueles que não têm um nome escrito no livro da vida. Este maligno, este mal que virá e que já está aqui, que está agindo, mas não ainda personificado, ainda não com todo o seu poder, ele vai querer enganar a todos, se possível até os eleitos, mas Deus nesse dia retirará o seu povo e deixará que esse mundo seja então julgado. Então, qual é outro princípio que eu vejo aqui bem claro? O nosso rei Jesus vai vencer, e você com ele também vencerá. Você pode ficar tranquilo, o livro do Apocalipse não é para espantar você, mas é para que você entenda que se você tem o nome de quem vive, se você tem um nome escrito no livro da vida, você está a salvo. Quem pode tocar naqueles que Deus escolheu? Quem pode fazer algum mal naqueles que o Senhor os protege? Né? Deus prova o seu próprio amor. E nós podemos ver isso na sua palavra. Então são princípios que desde já você precisa colocar no teu coração. Te acalme. Agora, uma coisa que o Apocalipse lhe traz é uma advertência. Você está vivendo no mundo? Você está vivendo bem perto de Cristo ou está vivendo mais ou menos? Não tem nas Escrituras esse negócio de viver em cima do muro. Ou você é de Jesus ou você não é. Ou você tem o nome daquele que vive e escrito no livro da vida, ou você está num outro time. Não existe um terceiro time. Não existe, você caminhar em cima do muro e na hora que apertar você pular para o lado certo. Não dá para fazer isso. Jesus sempre deixou isso bem claro. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não é por mim, está contra mim. Quem comigo não ajunta, está espalhando. Não existe meio termo na vida cristã. A advertência para mim, para você, para a igreja de Cristo é: quem viver no mundo será julgado com o mundo. Essa tríade de inimigos, podemos dizer assim,
Né? E você, não sei se você compreendeu ainda, para mim foi difícil um pouco compreender que nós temos várias coisas aqui. Nós temos o dragão, você vai vendo nas escrituras. O dragão é o próprio diabo. Mas no capítulo 13 se levanta duas bestas, uma do mar e outra da terra, que depois se personificam, ou mais ou menos assim, se tornam bem claras, porque aquele que emerge do mar, que é o caso que nós vamos ver domingo que vem, personifica no anticristo. Aquela que vem da terra, que se personifica no falso profeta e na religião que tenta enganar este mundo e até mesmo, se possível, for a igreja. Então você tem dragão, bestas, falso profeta, você tem o anticristo, você tem esta mulher que é a personificação também da vida, dos prazeres desse mundo. Então são inimigos que tentam fazer com que você desista de seguir Jesus. Então a gente vai ver um pouco nesta manhã sobre esses inimigos e olhar um pouco melhor sobre esta mulher. Quem é essa mulher? O que é essa mulher? Então vamos começar por aqui. A ascensão e a queda desta grande meretriz. Não funcionou. Vamos tentar de novo. Tem que dar um toque porque ele não. Consegue passar ali para mim? É importante. Muito bem. Aqui nós temos uma figura só para você dar uma olhada. Assim, como é a imagem, né? Não sei que imagem você colocou assim na tua cabeça, mas eu procurei algumas imagens assim para mostrar como que será que era essa imagem que João viu num deserto de um animal, né? Não fala que animal, mas que tinha 7 cabeças, chifres e uma mulher montada, vestida de vermelho, com uma taça cheia de ouro, cheia de pedras preciosas. Então, só uma imagem assim, para você ter uma ideia. Aqui também mais uma imagem para falar então dessa grande meretriz e besta. Bom, vamos entender novamente. Nós temos aqui no capítulo 17 uma nova lição. A história sendo contada novamente, do começo ao fim. Mas agora, falando um pouco daquilo que foi dito antes. Não sei se você lembra, quando o Alex disse assim, que... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Já te digo onde é que está aqui. Aqui. Quando teve a segunda voz, lá no capítulo 14, no verso 8, diz: seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado por beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja, já havia sido dito antes que a Babilônia cairia. Essa grande meretriz, antes mesmo da sua ascensão, e agora está falando sobre a ascensão dela e também depois da queda. Então, antes já foi dito numa outra sessão. Por isso que vai confundindo, parece, né? Poxa, mas caiu, mas agora ela vem de novo? Como é que é esse negócio? Então, é só para vocês entenderem. E há um outro momento que é dito isso, então, aqui no capítulo 16, né? Ali no verso de número 20, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou sobre os céus grandes homens. Um pouquinho para frente. Aqui sim, desculpa. Verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes. Caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do furor da sua ira. O cálice sem mistura. É pura ira de Deus mesmo. Então, é mais um inimigo de Deus, mas como o diabo não pode contra Deus, é contra a igreja, é contra o mundo, é contra aquilo que Deus fez, que eles estão ferozes, muito bravos para destruir. Então são vários inimigos. E é isso que você precisa
entender aqui. Então, nós começamos uma nova sessão. A partir de hoje, do capítulo 17 até o 19, a sexta sessão. Para começar, então, no capítulo 20 até o 22, a última das 7 sessões que nós vamos conversar. Então, hoje é a primeira, capítulo 17. E a quarta ênfase aqui é a Grande Babilônia, a ascensão e a queda. E o que é essa Babilônia? Os 5 inimigos que a gente pode descrever: o dragão, o anticristo. Lembre que o dragão, o anticristo, o falso profeta, ou melhor, da onde que surge? Do próprio dragão, do próprio abismo, é que vem o anticristo. E o anticristo é o que? A personificação da besta, do capítulo 13, que emerge do mar. Certo? Deu para entender agora um pouco isso? Mais ou menos, né? E o falso profeta seria também daquilo que vem a besta que emerge da terra. O que é essa besta? Bom, essa besta eu vou falar semana que vem. Mas vamos dar uma palhinha aí. Essa besta que emerge do mar é o poder político, o que a gente tem interpretado, militar das nações. Elas virão contra a igreja. Elas virão contra o povo de Deus. Por isso são inimigos de Cristo. Esse mundo ele foi seduzido por Satanás. Os reis, eles só pensam em dinheiro, poder, prazer. É só isso que se pensa. Mas eles têm uma raiva do povo de Deus. Eles têm uma raiva daquele povo da Bíblia. E por que eles têm essa raiva? Porque alguém incutiu, alguém levou eles a fazer isso. Esse é o diabo, o manipulador. E a gente já falou disso. Então esse dragão, o anticristo, o falso profeta, e agora a grande meretriz. O que a grande meretriz vai fazer? Qual é a grande ênfase dessa meretriz? A gente já falou de uma palavra aqui: sedução. Né? Qual é a grande arma dessa meretriz? Sua sedução. Aquilo que ela aparenta, aquilo que ela tenta mostrar por fora, mas de fato não existe por dentro. Né? A gente vê aqui toda ela adornada. Né? Talvez eu fale um pouquinho sobre Provérbios capítulo 7 também, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso. E os homens que têm a marca da besta, também, esses que são também iludidos, eles têm a marca, eles estão cegos, eles odeiam também a Deus, e odeiam tudo aquilo que Deus fez, porque eles também são manipulados. Quem é o grande agente de tudo isso? O dragão. O dragão que quer devorar o filho da mulher. Lembra? Capítulo 12? E por que ele quer devorar o filho da mulher? Está dando um tilt assim na cabeça? É bem complicado. Por quê? Quem é o filho da mulher? Jesus. Aquele Jesus que foi prometido lá em Gênesis o quê? 3,15. Que foi colocado inimizade entre o filho da mulher e a descendência dessa mulher e também sobre o dragão ou a serpente lá. Mas ela está querendo devorar a descendência dessa mulher. Por quê? Porque a descendência dessa mulher pisará na sua cabeça. Então as atitudes do dragão, sempre perseguindo a igreja, e tentou fazer isso até começou com Abel e Caim, foi lá no Egito, e eu vou falar de algumas mais principais, matando os meninos hebreus, jogando no Nilo. Depois isso aconteceu na história, tentando acabar com o povo, fazendo com que eles se tornassem idólatras. E aí eles o reino do norte foi destruído em 722, o reino do sul foi levado cativo em 597. Então, esse dragão, ele tenta enganar, para destruir o povo de Deus.
mas Deus sempre trazendo uma linhagem, uma semente que seria pura e que nasceria o Filho de Deus. Por último, o dragão tenta matar esse filho, essa mulher que está dando a luz lá no capítulo 12. E ele faz isso quando o Herodes não recebe a notícia dos reis magos. Porque ele queria, segundo ele, adorar aquele menino que ia nascer. Ele queria matar. E manda matar então todos os meninos abaixo de 2 anos em Belém. Tudo isso é perseguição. O Apocalipse está mostrando toda essa ideia da linha de perseguição, de querer destruir a linhagem, mas Jesus veio. E por fim o dragão entende que conseguiu, porque ele matou Jesus. Lembra como ele estava em cada um daqueles que gritavam, dizendo assim: é Barrabás ou é Jesus? Soltem Barrabás. A multidão disse isso. Como pode uma multidão inteira ver um homem que só fez o bem, que curou os cegos, os coxos, que expeliu demônios de pessoas aflitas, que deu de comer para multidões? Como é que pode o povo escolher Barrabás, o ladrão, o assassino? Pois eles escolheram. Quem estava falando nos ouvidos de todo o povo, dos sacerdotes, dizendo: mate-o, mate-o. E ele conseguiu. Só que o tiro saiu pelo lado. Era a morte de Cristo que libertaria o povo de Deus. Era o sacrifício do Cordeiro que daria vida para todos aqueles que creem. E nessa hora, uma das cabeças desse dragão é pisada. Inicia-se um período de expansão da igreja, sem igual. E a igreja não poderia ser mais detida, até chegar aos dias do fim, onde ele voltaria novamente, com toda a fúria, essa besta, para novamente perseguir a igreja, matar as testemunhas, mas elas voltarão. Então tudo isso está rodando aqui. Todas essas histórias. Mas você tem que entender mais ou menos o fio da meada, porque senão a gente se perde no bolo aqui. Então nós temos inimigos. Você tem inimigos. Mas eu lembro de um texto que diz assim que maior é o quê? Vamos todos juntos. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você precisa temer eles? Não. Você precisa ficar atento, porque as suas armas são poderosas. E essa de hoje, muito poderosa. O poder da sedução. O poder desta grande meretriz. Então, o resumo dos 3 capítulos aqui, 17 é a grande meretriz, capítulo 18, sua queda completa, capítulo 19, Cristo triunfando sobre os inimigos e a segunda vida. Veja, terminou de novo, para iniciar no capítulo 20, e aí no capítulo 22, por fim, a 7ª sessão. Certo? Muito bem, nesse capítulo 17 a gente tem 3 quadros. O primeiro deles, a descrição da grande meretriz. Como é que ela é? Por que ela está vestida dessa forma? Porque ela está montada nessa besta que a conduz, né? A besta, veja, a besta vem do dragão e a mulher é conduzida pela besta. Veja, está tudo nesse dragão, está tudo nessa serpente, maldita serpente. Ela quer destruir você. O que João 10 diz? Que o ladrão vem. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida abundante para você. Jesus disse isso. O dragão só quer isso. Ele não gosta de ninguém. Ele odeia você com toda a força. Ele odeia Deus e odeia tudo que Deus fez. Por isso você está no caminho dele. Mas você tem um escudo, você tem alguém
que te protege. Por isso tu tem que viver com Jesus. Por isso não dá para a ovelha ir para fora do aprisco. O lobo está à espreita. O leão está... Como é que é? Não é mugindo, né? Rugindo. Ia falar mugindo, né? Mugindo é escravado. Rugindo. Ele está rugindo e pronto para devorar. Quem? Quem anda fora do aprisco. Isso não é colocar medo em você, para que você... Deus não quer que você viva assim, eu não vou pecar porque Deus... Né? O diabo vai... Não. Você vai fugir do pecado, porque você quer agradar aquele que te salvou. É por isso que você deve viver assim. Aí minha pergunta é, você está vivendo bem perto de Jesus? Mais ou menos. Não dá para viver mais ou menos. Escolha, pois, a vida viva com Jesus. Então, e por último, então, a descrição da besta, a vitória de Cristo e sua igreja. Isso tudo no capítulo 17. Então, a descrição aqui da grande meretriz. Vamos olhar então aqui? Ver se a gente consegue fazer isso de forma rapidinho. Verso 1 diz: veio um dos 7 anjos, veja, está voltando bem antes, quando esses 7 anjos estavam tocando trombetas, derramando suas taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Lembra que um foi dito assim, caiu a grande Babilônia. E agora vai falar, deixa eu dar detalhes, que antes eu falei que ela caiu, mas como ela caiu? É porque ela teve uma ascensão. E quem é? Que se acha sentada sobre muitas águas. O que são essas águas? O texto mesmo está respondendo, né? Veja o verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Aonde que essa meretriz está atuando? Aonde, gente? Em todos os lugares. Então você precisa entender que ela está sobre todos os lugares. Só para a gente, antes um pouquinho de falar de todos os lugares, só veja o contraste entre a noiva e a meretriz, a nova Jerusalém e a grande Babilônia. Veja, tudo que o diabo quer é fazer uma coisa: imitar. Jesus tem uma noiva, ok? E o que ele faz com a sua noiva? Ele a maltrata? Não. Ele cuida dela. Ele salvou, ele deu a vida por ela. A noiva é quem? É você. Você é a noiva. Não tem problema se você for homem e ser noiva, tá bom? Fique tranquilo. Você é a noiva, você é a igreja. Ele cuida dela, ele ama a sua igreja, ele deu a vida por ela. O que é que esse dragão ou a besta vai fazer depois? Aqui está mesmo no capítulo. Devorar ela, matá-la, comer suas carnes. Não é o que o texto diz? Veja bem. Olha o contraste. Nós temos a nova Jerusalém. Um dia você vai morar lá. Vai? Amém. Acho que sim, pastor. Acho que não sei não. Está difícil. Eu acho que eu vou conseguir, mas eu não sei. Depois eu não vou... Vai ou não vai? Vamos morar na nova Jerusalém? Não vai? Amém. Então, mas existe uma cidade que é a imitação às avessas, a Babilônia. De onde vem essa história da Babilônia? Quem conta para mim aí? Quando começou essa história de Babilônia? Acho que o Alex já falou aqui também. Babel. O que aconteceu em Babel? Uma grande confusão, né? Mas para começar a confusão, foi Deus que confundiu. O que eles queriam? Com Nimrod. Construir uma torre e chegar até o céu. Como? Construir uma torre e chegar até o céu, entendeu? Vocês estão de máscara, eu penso que é uma que está falando, não. Sério, a Márcia estava falando. Nossa, eu escutava a voz da Márcia, né? Construir uma torre. Chegar até o céu. Isso fala do quê? Rebelião. Hã? Rebelião. Certo.
Outra palavra que o pastor Marcos usa muito. O que é a palavra que o pastor Marcos usa muito? Orgulho. Orgulho é o principal pecado que nos leva é o pai de todos, que nos leva a todos os outros. Eles queriam chegar até o céu. Nós vamos até Deus. Não é Deus que vem até nós. Nós podemos, nós conseguimos. Babel começou assim. E Deus a confundiu. Depois nós temos um personagem da história que se levanta, cheio do mesmo pecado. Daí Babilônia. Quem é? O nome meio complicado. O Nabucodonosor, fala, Nabucodonosor, né? O que ele tinha? Lembra que ele, olha essa Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo eram os jardins suspensos da Babilônia. Isso que era muito lindo, sim. E ele se orgulhou, olhando todo o seu império. E o que ele virou? O que Deus mandou ele fazer? Comer capim. Ele virou um animal. Cresceram as unhas, os pelos. Ficou capinando lá por um tempo. Depois Deus volta. Quem você é? Você é ele. Se eu não te colocasse aqui, não era nada, cara. O que adianta o homem se orgulhar? O que adianta a gente achar que é alguma coisa? A gente não é nada. Mas os reis tentam. E esse é um poder da besta. O poder do orgulho, o poder de você ter o poder militar, o poder político. Veja como isso corrompe o coração das pessoas. Alguém já disse assim, quer conhecer alguém? Dê poder. Então, só para você ter uma ideia. Então nós estamos vendo então esse contraste, né? Então essa Babilônia, ela faz o que contra o povo de Deus? Ela vem e leva o reino do sul, 597. Destrói o templo, destrói Jerusalém, fica nas pedras sobre pedra. Leva alguns que eles escolheram, entre eles um deles foi Daniel. E Daniel viveu 70 anos na Babilônia, não se contaminando com todos aqueles deuses, orgulhos e com toda aquela prostituição que havia lá. Porque aqui não é apenas a prostituição física, mas é a prostituição de você ter um Deus e você cultuar, ir atrás de outros deuses, como o Reino do Norte fez. Né? A gente contou isso alguns dias atrás, que logo depois da divisão do reino, eles pegaram 2 bezerros de ouro e disseram: olha, ó Israel, aqui estão os seus deuses que te tiraram do Egito. Isso é prostituição também. Então essa é a Babilônia, gente. Agora não é mais a Babilônia que nós conhecemos, mas é um sistema que vem, que corrompe, que seduz, que prostitui. É isso que a grande meretriz ela está falando. Mas lembram? O nosso Deus é um Deus triuno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois o diabo também não. É o dragão, é o falso profeta e é o anticristo. Mas ele também quer falar sobre a sua igreja, né? Igreja satânica. A grande Babilônia, a mulher, em contraste com a igreja, e também em contraste com Jerusalém e a Babilônia. Então tudo isso está acontecendo aqui, meus irmãos. Bom, a grande meretriz é conhecida pela sua influência mundial. Verso de número 1, muitas águas. Verso de número 15 explica isso. Então é o que eu estou falando para vocês a respeito da sua influência. Ela vai querer influenciar tudo, veja, é um inimigo. A influência está aí, nos nossos dias. Vai aumentar cada vez mais nos últimos dias. Mas vai chegar um ponto, vocês sabem que, quando disseram para Jesus assim: Jesus, você faz esses milagres, esses prodígios, não pelo poder de Deus,
mas pelo poder de Beelzebul, Satanás. E aí Jesus respondeu o quê? Vocês lembram o que Jesus respondeu? Um reino dividido? Como pode Satanás lutar contra ele mesmo? Né? Mas por enquanto, o diabo, ele age assim. Só que o próprio Deus não age contra ele mesmo. Mas o diabo vai. Até o ponto que ele não se aguenta mais, ele ataca a própria Babilônia, a grande meretriz, e devora essas cartas. É isso. Lembra quando o povo de Deus, eles eram sitiados por grandes como a Síria, os sírios? O que é que Deus gerava no meio daquele exército? Várias vezes isso aconteceu. Confusão, e eles se mataram uns aos outros. Olha o Velho Testamento para você ver quantas vezes isso aconteceu. O próprio Deus coloca essa semente da discórdia no meio do inimigo. E eles vão um contra o outro. Pelo menos por um tempo. Então ela tem uma influência mundial. A grande meretriz é conhecida pela sua riqueza. Veja o verso 4. Achava-se essa mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão cálice de ouro. Veja bem. Que aparência, não é? Púrpura, os senadores romanos vestiam-se de púrpura. Algo muito caro, muito belo. Né? Essa mulher tem ouro, essa mulher tem pedras preciosas. Como que ela se apresenta? De qualquer jeito? Não. A base da sedução é por aquilo que se vê. E assim ela está, tentando fazer isso. Verso 4 diz que ela tem um cálice na sua mão e o cálice é de ouro. O cálice de ouro tem abominações dentro e imundícias na sua prostituição. Se nós pudéssemos resumir numa frase a grande Babilônia, essa grande meretriz, nós poderíamos dizer a busca do prazer desenfreado. O que o mundo está tentando fazer e sempre tentou? Veja, se os reis têm poder político, militar e de influência, a Babilônia, ela vai tratar de um outro ponto, aonde um outro pecado, como eu posso seduzir. O que está dentro desse cálice de ouro? Veja, é a aparência bonita, mas existe aqui imundícia. Uma boa definição que eu já escutei de alguém, a gente não poderia nem falar de tudo que tem de ruim aqui. Mas você imagina que é todo tipo de porcaria, de coisa ruim está dentro aqui. Sabe aquele pano que você tem na sua casa? Talvez alguns tenham. Aquele pano que você vai limpar uma coisa muito ruim, assim, muito nojenta. E esse pano depois você às vezes tem que jogar fora. Trapo de imundícia. É isso que está dentro da taça. E quem toma isso? Quem que toma isso? O texto diz que ela está embriagada. Mas não é com o que está dentro da taça. Quem toma isso são os homens. Ela vai trazer todo tipo de busca pelo prazer desenfreado para escravizar o ser humano. Sexual e todos os outros vícios, né? E aqui nós temos uma palavra aqui, ó, que se acha sentada, deixa eu ver aqui onde está, sobre o vinho da sua devassidão. Essa palavra devassidão aqui é uma palavra grega chamada porneia. De onde vem? Você conhece alguma palavra que deriva para o português? Porneia. Pornografia. É essa palavra que está sendo escrita aqui. Qual é a ideia dessa grande meretriz?
escravizar estes homens. Começando pelos reis. E depois o texto diz, dá uma olhada lá um pouquinho para trás, diz assim, grande que está sentado sobre as águas, que são os povos, línguas, nações, que se prostituíram os reis da terra. Começa por esses líderes, porque eles têm todo o domínio. E como vinho da sua devassidão, foi com que se embebedaram os habitantes da terra. Então a ideia é essa mesmo, dessa grande meretriz. Escravizar esses homens. O poder, primeiro o poder da escravidão, de ter o poder, de influenciar. Depois, a outra besta, que é a falsa religião. Eu vou trazer uma falsa religião que não pregue Cristo, que tire Cristo do meio e coloque o homem no centro. Muitas pessoas caem por esses dois, mas quem não cai por esses dois, cai por esse: a devassidão, a pornografia. Vocês já viram? Você é inundado por isso todos os dias. Toda vez que você abre uma página, alguns sites já te levam a ver algumas coisas. Você está pronto para ver essas coisas todas as horas. Né? Nós temos sendo bombardeados. Fizeram pesquisas dizendo que mais de 50% das pessoas da igreja, elas veem pornografia todos os dias. A pornografia é um mal que foi trazido a esse mundo para enganar os homens, seduzi-los e não fazer eles pensar no futuro, em Deus, em Jesus. Ele foi feito para isso. A grande meretriz, ela traz todo tipo de imundícia. Veja, os homens já não estão mais saciados apenas na relação sexual entre homens e mulheres. Eles precisam também entre homens e homens, entre mulheres e mulheres, mas ainda não se saciam com isso. Então eles têm que ir atrás de animais. E não pense que isso já não está acontecendo. 2 mulheres, 2 homens, um casal, mais um cachorro, um cavalo, e aí por diante. Então, todo tipo de imundícia, segundo as Escrituras, estão dentro deste cálice. Estão dentro desse cálice. Todo tipo de pecado. E nós temos isso aqui. Tudo isso vem sobre as nações. E por que não no meio da igreja? Quando são seduzidos pela pornografia, devassidão. Tem pessoas escravizadas dentro das igrejas e que não conseguem ficar um dia sem olhar isso. Quem sabe uma semana, mais. Você está assim? Essa grande Babilônia. Ela quer que você busque esse tipo de coisa para não buscar a Deus. É uma forma de seduzir e enganar, para que um dia você também seja julgado. E foi assim que estão embebedando os habitantes da terra. Veja, o verso 3 diz assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Essa é a visão aqui, deixa eu te mostrar claramente. Parece que a visão é tão bonita, né? Ela está tão bem vestida, cheia de joias. É muito bonito assim, e é muito chamativo. A pornografia é isso. Ela chama a sua atenção. Ela quer que você olhe. Né? Que você, através dos seus olhos, se embriague com tudo isso para cometer outros pecados. Mas na verdade é um deserto. E o que tem nesse deserto não é fontes de água viva. São fontes rotas, inundadas de pecado. Eu vi essa mulher, ela está sentada, veja quem conduz essa mulher? A besta. A besta sabe que os homens, por causa do pecado, transgrediram a ideia de Deus e mudaram toda sorte de convívio e de relações. Eu vou inundar eles com isso.
a busca incessante do prazer. Mas as pessoas procuram e fazem como o Salomão, é correr atrás do vento. Não enche. Esse tipo de coisa não enche. Dá uma falsa realidade de prazer, mas depois vai embora. E quando vai embora vem uma dor, um vazio que preenche o coração. Essa mulher é assim, está no meio de um deserto. E quem conduz ela é a besta. Essas nomes, blasfêmias, a gente vai falar depois, tá bom? Ela se acha vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas, isso a gente já falou. E o que tem dentro? Transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. Na frente acha-se escrito um nome, um mistério, que a gente pode traduzir um pouco diferente, como, na verdade, um nome misterioso, né? Não um mistério, mas um nome misterioso. As prostitutas que viviam em Roma, elas tinham uma tarja na cabeça escrito o seu próprio nome, para mostrar que elas eram prostitutas. E aqui então é usada essa mesma expressão como que uma tarja na sua fronte, e achava-se escrito então Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, das abominações, tudo isso, gente, desde o passado, com cidades específicas, com reinos específicos, mas na verdade estou falando de um sistema para que o povo, o mundo inteiro seja embriagado na busca incessante do prazer, sem saber que o verdadeiro prazer está em Jesus. As pessoas procuram isso, mas não encontram felicidade nos seus corações. A mulher está embriagada. Mas o que ela está embriagada com o que? Diz o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos justos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, admirei-me com grande espanto. Ela se embriagou não com a sua própria imundícia, ela se embriagou com a matança daqueles que se opuseram a ela, os filhos de Deus, que lutaram contra ela. É com isso que ela se embriaga, não com aquilo que está dentro desta taça. Nós vamos voltar um pouquinho aqui então. Ela é rica, a riqueza é o seu poder. Ela está bem vestida, mas é uma aparência para seduzir, pela riqueza. A grande meretriz é conhecida pela sua sedução, né? Eu quando olho lá para esse texto, me chama muita atenção o provérbio 7. Se você quiser, você pode abrir lá. Porque aqui fala: filho meu, guarda as tuas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, para que você possa viver. E ele vai falar do quê? Porque da janela da minha casa, das minhas grades, olhando eu, verso 6, capítulo 7 de Provérbios, vi entre os simples e descobri entre os jovens que eram carentes de juízo. Ia vindo pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão, na noite, nas trevas. Porque tudo à noite, né? Porque nas escuras, né? Eis a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora, está nas ruas, nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente lhe disse: sacrifícios tinha eu de oferecer, paguei hoje os meus olhos. Por isso saí ao teu encontro, e a buscar que te achei. Já cobri as coxas da minha cama de linho fino do Egito, e várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinnamon. Vem, embriaguemo-nos com delícias do amor até pela manhã.
gozemos a nós. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquetel de dinheiro, só volta por volta da lua cheia. Seduziu com as suas palavras, com suas lisonjas, os seus lábios o arrastou. E no instante o segue, como um boi que vai para o matador, como um servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração. É assim que essa Babilônia, ela é descrita. Ela tem uma aparência de sedução. O pecado é assim. Ninguém pega e diz, ai que dor, né? A pessoa diz, que prazer eu estou sentindo. Mas depois vem o pagamento. E o pagamento é uma flecha que atravessa o coração. É como um boi que vai ao matadouro, como um servo que vai contra a rede, aonde há destruição. Essa grande diretriz, esse sistema que hoje está levando o povo à busca por isso, pela sedução, pela luxúria, por todo esse alvo, né? Esse sistema que diz assim para os homens, olha, se você puder, pule a cerca, né? É bonito entre os homens quem fez isso e que não foi descoberto. Ou entre as mulheres a mesma coisa. Mas depois não sabem que vem uma flecha que atravessa o coração. É esse o sistema que diz, faça assim. A única coisa, veja o pensamento do mundo é, faça. A única coisa que você deve se arrepender de não ter feito. Né? Mas se puder, faça. Que ninguém descubra, porque o que é escondido é mais gostoso. É esse o poder da grande Babilônia. O sistema que está por aí dizendo, sem culpa, faça o que você quiser, desde que você tenha prazer e seja feliz. Ninguém diz que você não vai ter prazer, e ninguém diz que você não vai ter um tipo de felicidade, mas é na hora. E depois vem o aviso. A flecha tirada no coração, o boi que vai para o matadouro, a destruição, porque é isso que Satanás faz, um jeito de poder atacar. Vamos lá, a grande meretriz é conhecida pela sua violência, verso de número 6. Então veio a mulher embriagada com o sangue de Jesus, a perseguição contra a igreja. Verso 3, a grande meretriz está associada com a besta, é a que a conduz, a gente já falou disso. E nós vamos parar por aqui, que já são 10. Na semana que vem a gente vai falar sobre a besta. Mas eu queria só chamar a atenção de vocês nessa manhã. Porque eu, quando estava lendo isso, eu vi e sei que esse é um dos maiores problemas dos homens hoje, a busca incessante pelo prazer. Você está sendo atrapalhado por isso? É uma forma de seduzir você para você ir longe de Deus, para você se desviar da verdade. É um sistema, essa grande meretriz, que se levanta para poder destruir os filhos de Deus também, para que você se desvie da verdade. Não são poucos os que estão viciados com a pornografia. Não são poucos os que veem isso pelo menos uma vez por semana. Não são poucos os relacionamentos entre marido e mulher que precisam da pornografia. E eu queria chamar a atenção de você. Casado, solteiro, não deixe que esse tipo de sedução te amarre e te destrua. Não deixe que essa grande meretriz, que o alvo dela é embriagar com toda sorte de imundícia. Porque é como uma droga, você começa com uma droga bem fraquinha, mas depois você precisa de mais. E você vai se afundando cada vez mais até chegar ao fundo do poço, aonde só existem ossos de tanta gente que já foi seduzida e morreu por conta disso. Eu queria chamar a sua atenção para isso, grande meretriz.
capítulo 17. Esse sistema anti-Deus, que quer desviar os homens e mulheres da verdade, pela busca incessante do prazer. Eu tenho que ter prazer. Eu preciso do prazer. Se eu não tenho isso, com a pessoa que eu casei, com alguém, então eu vou buscar em outro lugar. A flecha que é atirada no coração e que atravessa. É o boi que vai para o matadouro, nem sabe para onde está indo, a não ser para a destruição. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com a pornografia. Tome cuidado com esse sistema que diz que você tem que ser feliz a qualquer custo. O importante é ser feliz. Alguém já disse, né? O importante é ter amor, né? Não importa de que forma e não importa que seja contrário às Escrituras. O que importa é que você seja feliz. Bom, todos, se viverem assim um dia, serão julgados junto comigo. Certo? Eu queria deixar essa palavra. Semana que vem a gente vai falar sobre a besta, as cabeças, os chifres, né? Bem complicada aí a nossa tarefa aí no capítulo 17. Depois a gente promete que vai capítulo por capítulo até encerrar. Tá bom? Eu quero convidar você então a ficar em pé para a gente orar. Logo depois, aqueles que vão permanecer para participar da ceia, os outros já estão daí desimpedidos, né? Quem não vai participar da ceia pode ir para casa, né? Pode ir já para o seu. Mas quem quiser, ele já vem aqui na frente e aí a gente vai participar da ceia, tá bom? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos mostra o que devemos fazer. O Senhor nos mostra onde estamos e se estamos aprisionados por essa grande meretriz. O Senhor mostra no nosso coração a dificuldade que temos, porque isso nos atrai e seduz, Pai. E o Senhor sabe disso, e o diabo sabe também. Mas eu te peço, Senhor, forças para que nós possamos resistir ao diabo, ao pecado e viver contigo, porque nós temos o nome daquele que vive. E nós temos, ó Deus, este nome também escrito no livro da vida. O Senhor tenha misericórdia daqueles que estão sendo atacados por essa área, nessa busca incessante pelo prazer, sendo seduzidos e embriagados, para que não caiam, para que não sejam assim devorados, como diz a tua palavra, uma flecha que atira no coração, que atravessa o coração, como um boi que vai para o matadouro. Que Deus possa ser libertos e libertos disso. Eu oro, Deus, porque sei que o Senhor tem o poder para fazer isso. Mas eu também sei que o mundo vai ser embriagado por isso. E eu oro para que a tua boa mão seja conosco nesse sentido. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então Deus abençoe. Aqueles que vão ficar para a ceia, então pode chegar. Bom domingo e até a noite.